Vamos começar. Tá feia a coisa. Bom, são 8 horas e 22 minutos. Nós já estamos aqui na linha com o Silvestre. E o Silvestre, como sempre, está arrochado, que está correndo atrás do prejuízo. Pô, e não pode ficar muito tempo batendo papo com a gente aqui, não. Silvestre, bom dia, seja bem-vindo ao programa livre dessa terça-feira. Me esclareçam para os nossos ouvintes a sua opinião a respeito de Banco Central, taxa de juros aí, e também a respeito do BNDES, papo que está rolando nas redes sociais, a fala do Lula, a fala do Mercadante. Como é que você está vendo essa situação aqui para nós, hein? Afinal, o Banco Central está a favor ou contra o governo? Não existe Banco Central contra ou a favor de governo. Existe Banco Central que equilibra o índice inflacionário do país e o equilíbrio das contas. Agora, não tem como o Lula querer interferir igual ele fez no passado, é impossível. Não dá mais para fazer isso, porque por mais que ele tente controlar os juros por decreto, o que vai acontecer? Lá na frente vai explodir e aí fica pior. Nós estamos pagando a conta até hoje. E essa conta gerou o Bolsonaro. Se tiver mais um crash desse, vai gerar outro Bolsonaro, talvez até pior. Então, o mercado, ele fica demonizando, ele está perdendo apoio, inclusive, de empresários. A maioria dos empresários já se manifestaram aí desfavorável, acha que isso não vai ter um controle. Ele está puto da vida com o Banco Central, porque no relatório do Copom, que é aquele comitê que analisa os índices, a expectativa de inflação, enfim, se vai cair, aumentar, baixar juros, colocou lá que é incerto, só com essa frase, o incerto futuro, desagradou o Haddad, desagradou a cúpula petista. Então, Lula está errado em relação a isso. Cometeu um monte de besteira. Como sempre, o Lula fala por todos os cotovelos e todo mundo acha que é o Nirvana, é a sumidade no paraíso. Então, ele falou que o juro está 13,5, não está 3,5, é 13,37. Falou que... não, ele falou um monte de asneira. Aí vem o Mercadante, posta falando que não haverá anistia, que o banco não vai repetir aquilo. Rapaz, a situação do país é ruim. E o PT continuar nesse ritmo aí, não sou eu que estou dizendo, não. Lê os editoriais dos jornais, os artigos. Pessoas muito, mas infinitamente, muito mais preparadas do que eu, que estão dizendo. Claro que eu venho dizendo isso, porque você é bolsonarista. Não, porque você é anti-Lula. Eu não sou nada. Eu não sou anti-Lula, não sou bolsonarista, não sou nada. Eu sou um cara que acredito que no ritmo que eles querem fazer, o país não vai melhorar. Não vai. Faz um estardalhaço, uma narrativa mentirosa. Não dá para acreditar nisso. Então, o discurso muito bonito, muito cheio de florzinha, do Mercadante, não, porque o banco não vai repetir o passado. Não vai uma obra. Não vai uma obra. Onde é que se o PT é doido por dinheiro, aonde eles vão arrumar dinheiro se não financiar a empresa para poder repassar alguma coisa, se não financiar essas republiquetas aí de banana que tem pela África aí, Cuba, Venezuela e entre outras. Aonde? Porque nós vamos financiar empresas que geram emprego aqui, que eles vão pagar uma obra. Se fosse pagar, tivesse que pagar, teriam pago lá atrás. Não, porque era o Bolsonaro, não vai pagar. Oh, meu Deus do céu. Só um idiota para acreditar numa bobagem dessa. Você acha que o mercado vai acreditar nisso? Então, o discurso do Lula e do Mercadante são afinados falando para a Patolé do andar de baixo. Você sabia que de 2015 até 2022, o BNDES devolveu por 678 bilhões para o Tesouro? Isso é ruim? Isso é bom, ué. Por quê?
Então, recebeu. e qual é o Dos problema? empréstimos que ele fez aí, inclusive para a Republiqueta, esse negócio todo, ele recebeu 678 bilhões. Cuba e Venezuela, que o pessoal está malhando aí, deve em torno de 4 bilhões para o Brasil. De 4 a 6 bilhões. E o Lula diz que os caras vão pagar. Bom, a narrativa é interessante. Honestamente, eu não acredito no Lula. Não acredito. O Lula é a face, a outra face da moeda do Bolsonaro. Só que no viés esquerda. Não acredito. Não acredito. Não vem porque se é um cara que estuda toda essa pedagogia de esquerda, sou eu. O tempo todo, 24 horas, para ver que direção eles vão tomar. Então vai ser toda a vida essa lenga-lenga aí, o discurso. A base da pirâmide social quer receber tudo, quer tirar o que está preocupando os empresários é o seguinte: o que adianta tentar tirar dos empresários, matar o empresário, se o dinheiro o dinheiro é do contribuinte, não é do Lula, não é do Haddad, não, o dinheiro é do contribuinte. E quem gera imposto é o setor produtivo, não é o governo. O governo, ao contrário. Mas essa taxa de juros não está superestimada, Silvestre? Pô, porque não tem inflação de consumo. Ninguém está consumindo nada nesse país. No entanto, o Banco Central continua nesse subindo. Ponto, talvez o Lula tenha razão, mas já estão projetando, os bancos estão projetando inflação alta. Então, essa inflação de 3,5% ela está muito superestimada, muito superavaliada para baixo. A inflação hoje deve estar em torno de 6%, por aí assim, o dobro disso. Concordo. Até aí, tudo bem, porque esse negócio de 3,5% de inflação é zero. Você vai no supermercado e você vê que não é isso. Não é verdade. Então, talvez a forma que o Lula está abordando a questão do Banco Central seja ruim, mas você imagina o reflexo disso lá fora. Os investidores, sai voando daqui, sai voando. Pega seus jatinhos e, zero, não quero nem olhar, porque tem outros países mais interessantes, mais seguros, com segurança jurídica. Aqui nem segurança jurídica tem. O cara está com a empresa aí, há um movimento sindical aí para a empresa inadimplente ser retomada pelos trabalhadores. Oh, meu Deus do céu, aonde vai acontecer um trem desse? Aonde? Eu vou montar meu patrimônio para dar para cara que nunca fez nada na vida. Mas o problema todo, Silvestre, é o seguinte: por exemplo, você tem uma empresa, tá? Tem uma empresa com 10, 20, 50, sei lá quantos funcionários. Você começa a fazer picaretagem, tá? O que você faz? Você quebra a empresa, mas teus bens não entram, pô. Então, é interessante o seguinte: lá fora, o que o cara faz? Afasta o Silvestre e monta um comitê lá para gerir a empresa para continuar dando emprego. Aqui o cara. Mas é sério, é gente séria que não vai fazer corrupção. Não, aí é característica nossa, mas, né? Aqui vai para os sindicalistas que adoram a corrupçãozinha, aí é característica que adoram nossa. andar com o dinheiro dos trabalhadores para baixo para cima, participando de congresso, não sei o quê. Esse que é o problema, porque teve uma empresária agora que fechou a empresa dela com 150 funcionários, mandou todo mundo embora e fechou a empresa. Ponto final. E aí? O dinheiro dela, o patrimônio dela não é tocado. Quem ficou desempregado foi 150 funcionários, entendeu? E isso que eu acho que é injusto, sei lá, eu acredito que não deveria ser dessa forma. Por exemplo, quebraram o Odebrecht, tá? Pô, tinha que quebrar a cabeça lá do cara da Odebrecht. A Odebrecht devia estar continuando, a Camargo Correia, tal. Quer dizer, quebraram as empresas grandes do Brasil, tá? E os donos das empresas continuam na boa, tá? Porque o patrimônio deles não é tocado. Né? Então tem alguma coisa errada. E para finalizar essa parte aí, você discorda da frase do Lula também ontem, dizendo que a invasão de 8 de janeiro outra bobagem. É pelos ricos? Entendeu? Quer dizer. Não, outra bobagem, sem fim. Meu Deus do céu, por quê? Lógica, por quê? Quem apoiou Então, assim, como é que você vai acreditar num governo que só tem narrativa?
Gente, o povo quer olhar para frente, não quer olhar 8 de janeiro, sei lá, ficou onde? Meu Deus do céu, ficou lá no passado, está muito distante. O povo já está pensando, os políticos já estão pensando no como que vão fazer com o orçamento secreto, que acharam lá um meio, vai ter um comitê que vai gerir lá porque muita gente não sabe, mas o presidente do Senado é presidente do Congresso. Das duas Quando casas. tem que fazer CPI mista, então, ele é o presidente do Congresso. Então, encontrar lá uma forma dos 6 bilhões e meio que está contingenciado lá, ser gerido, porque o STF proibiu o orçamento secreto, então ser gerido por eles. Então, já encontraram uma forma. Eles são criativos. Eles são criativos. Então, os políticos estão olhando para frente, o Lula está olhando para o passado, para trás, quer recuar. Não dá para recuar, tem que avançar. Eu ontem participei de uma solenidade no Palácio Esmeralda, com o governador empossando a nova cúpula da Segurança Pública. O que ele disse é o seguinte: o desafio é maior no segundo mandato. A gente tem que olhar para frente. A sociedade espera de todos comprometidos com os interesses do cidadão e não das vaidades ou das narrativas, e sim à frente. Então, é isso. O país tem que olhar para frente, não tem que olhar para trás. Porque lá, porque o Bolsonaro, porque os índios, porque não sei o quê, porque o genocida. Meu Deus, vai ficar toda a vida nisso. E o país, o povo que está aqui, que é a massa, e os 96 milhões que não votou nem em Bolsonaro e nem em Lula, o que vai ser feito desse povo? Vai ficar governando uma minoria? O Lula tem que assumir que ele é presidente do Brasil. Ele não é presidente do PT ou de quem votou nele. Ele tem que assumir. Não é só ficar no discurso, ele tem que assumir efetivamente. Vou viajar pelo mundo, falando mal do Bolsonaro. Isso é política de governo? Isso é política de governo? Meu Deus do céu, isso é revoltante. O problema Então, é que a gente tem duas coisas. Por isso que a elite desencantou com o Lula. Logo no primeiro mês, não tem 40 dias de governo, já desencantou com ele. Você imagina daqui para frente. Mas sempre foi assim, Silvestre. Logo no início do governo do PT também foi a mesma coisa. Aí depois, quando começa a ganhar dinheiro. O primeiro governo do Lula. Não, foi bom no início. Ficou todo mundo com o pé atrás. O Fernando Henrique entregou o país equilibrado certinho. Entregou tudo certo. Não teve isso, não teve como eles achar qualquer coisa. Aí veio com aquele negócio, herança maldita. E pior, o Lula resgatou de novo eles contra nós. Meu Deus do céu, que coisa horrível. Ele quer dividir o país. Não tem jeito. Ele acha que vai governar só para a patulé do andar de baixo que vota nele cegamente. Esses lulopetistas idiotas que não tem cérebro de nada. Que não questionam. Até o ano passado eram os bolsominions idiotas, agora no petista. Ô paizinho sem vergonha, como diz o Vargas. Ô meu amigo Vargas, ô pai safado, pô. Porque é isso. O ano passado você estava xingando que os bolsominions aí que não sabia porcaria nenhuma. Agora é os lulopetistas aí. Totalmente alienados. Sincero. É um país de alienado, pô. Esse lulopetismo idiota achando que vai. Pelo amor. Aí fica difícil de morar nessa casa. Me tira o tubo. Bom, fala mais aí sobre como é que se diz? O lance do Caiado. As novidades? A solenidade. Vamos começar aí. A cotação do Alexandre Baldi subiu aí para ser o secretário do entorno, da região metropolitana do entorno. Por quê? Porque ele tem muita afinidade com os prefeitos, e é um fato. Quando ele era ministro das cidades, ele ajudou muito, mas muito mesmo, vários municípios, principalmente Novo Gama, Valparaíso, Lusiânia. Ele foi um ministro muito presente aí no entorno. Então, o nome dele surgiu aí como uma alternativa. Vamos ver se ele vai topar. Me parece que não, porque o Alexandre Baldi é vaidoso, ele quer coisas maiores. Mas, de qualquer maneira, é isso.
É isso que está na coluna hoje. Vão aguardar o desdobramento. Eu não consegui falar com ele ontem à noite. Vou ver se eu falo com ele agora de manhã. Eu soube que ele está em Brasília. A expectativa de o nome dele ou do irmão dele, que é o Joel Santana, que é o atual secretário de Indústria e Comércio, há a possibilidade dele ser indicado para o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO, ou o Alexandre Baldi assumir, está tentando aí ver se assume um posto aí executivo, mas está difícil. Eu acredito que o Caiado gostaria mesmo de tê-lo em Goiás. É isso. São as informações que numa coluna não dá para você colocar tudo isso. Mas os nossos infelizmente. ouvintes que nos acompanham aqui estão sendo informados. Infelizmente. Agora o Caiado deu uma pisadinha. A pisadinha não, né? Deu como se diz? Uma estocada, né? Quando você coloca aí para pisem na vaidade. Eu não quero Não, secretário o vaidoso, não, né? Caiado, lá na certa altura, no discurso dele, ele virou e falou assim: peço aos novos auxiliares. Os novos auxiliares e principalmente os senhores. Ele não falou assim: eu peço aos senhores e senhoras que rezem todos os dias, mas também quando levantar a cabeça, pise, sair de casa, pise na vaidade. Ih, muita gente depois olhou. Aí, Ficou todo ou mundo seja, fez cara uma de paisagem. advertência. Cara de E outra paisagem. coisa que chamou a atenção, que está na nota principal, da coluna xadrez do hoje.com, é o seguinte: ele falou, olha, tem muita gente achando que segundo mandato é a coisa mais fácil. Não é. Vai ser mais difícil. Vou ter mais desafios e haverá uma exigência maior. Por isso que eu estou trocando. Eu não estou desmerecendo quem está saindo. Ao contrário, é natural que o ser humano queira ascender a carreira. Não adianta eu ter um coronel ficar aqui a vida toda comandando a polícia militar se tem outros coronéis que gostariam de ascender essa condição. Então, por isso a troca. Não que seja desmerecedor, ele fez um discurso estadista. Preparando, né? Então, as pessoas vivem de expectativa de melhora. Então, os senhores estão sendo trocados não porque são ruins ou falharam. Não, pelo contrário. É porque tem que dar chance para outras pessoas que acreditam nesse governo. Ixi. Foi esse o recado. Rapaziada, Ele fez o discurso do cara. Tá bom, rapaz, tá afinado. O homem vai dar trabalho. Pronto, né? Ontem, junto com no STF, ele teve reunião lá com os ministros sobre a questão do ICMS. Ele deixou claro. Ele falou, os senhores sabem disso. Se a gente não cumpre o que está na lei, a lei cobra da gente. E eu tenho responsabilidade com o Estado. Eu tenho responsabilidade com a população. Então, é mais do que justa a reivindicação dos governadores em querer uma compensação pela perda do ICMS. Com certeza. Só que vai cair sobre nossas costas, né? Como é que é? Só que vai recair sobre... Aí que é o problema. O contribuinte, amigo. Os caras tratam lá em cima... O contribuinte. Cai aqui, Moço do contribuinte. Entendeu? E também ele esteve com o general comandante do Exército, vai fazer parcerias aí com o Exército para acelerar a construção. Tem muitas pontes, tem muitos serviços de engenharia em rodovias goianas que ele quer asfaltar, melhorar, ampliar, e ele quer a parceria do Exército. Essa informação eu não sei o que ficou acordado, mais ou menos isso. Mas o mais importante é o seguinte: Ronaldo Caiado aproxima do governo Lula. Por quê? Porque o União Brasil tem 2 ministérios, 3, embora um seja do PDT, mas foi indicado pela União Brasil. Tem 3 ministros. E o voto conservador, o Lula precisa desse voto conservador.
É a fome com a vontade. Tem um ligando o outro. Só que o Caiado tem dito que terá uma relação respeitosa. Não existe briga com o governo, tem divergências ideológicas no campo ideológico, no campo administrativo, vão somar juntos. É isso. Virgílio na equipe. Pois é, o nosso amigo Elvis Santos deve estar rindo à toa, que é o escudeiro mor do Lucas Virgílio. O Lucas Virgílio vai ser o secretário de Relações Institucionais, que vai fazer a ponte aí, política junto ao governo de Ronaldo Caiado e as lideranças. É um cargo relativamente importante dentro de um contexto político que vai ajudar. O Ronaldo Caiado gosta muito do Lucas, não que o Lucas seja uma sumidade, não é isso, mas o Caiado ele tem apreço à lealdade. E o Lucas foi muito leal a ele, quando todo mundo, aí lá no início, ele foi um dos primeiros a declarar apoio a Ronaldo Caiado, resistiu, não deixou o partido ir com proposição, com mendanha, nada, resistiu, falou, não, é Caiado e acabou. E permanece, e o Caiado é muito grato a isso, e ele foi indicado, então, secretário das Relações Institucionais, que para o Elvis é muito bom. Mas tem gente ruim em Brasília. Ah, meu Deus, como o Ibanez não volta? E sem o Ibanez voltar, não tem nomeação de cargos, não tem. Acabou, parou tudo. Não tem nomeação. Fica todo mundo lá, todo dia folheando o Diário Oficial do Distrito Federal para ver se tem lá uma nomeaçãozinha. É deputado, é lideranças políticas, lideranças das cidades administrativas, todo mundo na expectativa. Por isso que está. Ibanez, volta! Ah, não, o Ibanez precisa voltar. É isso. Mas a Celina não chamou ninguém, não? A Celina não trocou ninguém? A Celina não trocou ninguém? Não. Não, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela pode cometer um equívoco. A política é feita de simbolismo. Um desagravo. Ela pode passar a mensagem que ela está querendo ser governadora e afastar definitivamente o Ibanez Rocha. Aí fica esquisito, né? Para finalizar, então, amigo, finalizando aí nosso bate-papo de hoje, fala duas coisinhas aqui da sua coluna. A nova linha falando sobre a Equatorial e carro voador. Você vai comprar carro voador também? Pois é, eu achei curioso, por isso que eu dei a nota. Essa coluna é muito eclética, ela vai de política a tem carro dia que ela dá até nota social. Carro voador. Diz aí. É uma coluna eclética. Mas é o seguinte, vamos pela Equatorial. A Equatorial, ela está cumprindo o que ela prometeu. Ela está investindo pesado, tem aí inicialmente mais de 2 bilhões prospectados para investimentos. Em linhas que davam para transmissão, essa linha de Goianésia Barro Alto era uma reivindicação antiga que a região não desenvolve por falta de energia. Agora eles concluíram a linha de transmissão de alta tensão, então vai inundar a região, abastecer com energia. E outras regiões que estão dentro da prioridade. Todas são prioridade, mas tem umas que são absolutas. Porque sem energia não tem como você desenvolver, principalmente indústria de transformação. É impossível, porque se você for usar, primeiro que é poluente, você for usar as termoelétricas, geradoras, é muito caro, encarece e você não tem preço competitivo no produto final. Então, a energia é fundamental nisso. E a Equatorial está cumprindo esse papel aí importante. E o carro voador? Beleza? Carro voador, uma empresa americana antecipou, diz que em 2024 já tem um carro voador. Ixi. O projeto está bem avançado. Vai ter que mudar a carteira? Anda no solo também, como se fosse um helicóptero, sabe? Ixi. Ele tem hélice e tudo. Ele é solo e ar. Não vai dar certo. É muito interessante. Custa a bagatela inicial, se fosse como hoje, tivesse aqui no Brasil, por conta do monte de taxa aduaneiras que tem,
que o Brasil tem ainda uma rede de proteção, o mercado nosso aqui não é totalmente livre. Você importar qualquer coisa hoje é muito caro para poder proteger a indústria, que não desenvolve. Eu vejo essa lorota desde quando eu morava em Audilândia, criancinha, que eu não, porque tem que proteger a indústria, porque aí a indústria vai desenvolver para depois concorrer com os países evoluídos. Já tem 60 anos que eu ouço isso aí. Não. Agora vem o Lula de novo com essa história. O BNDES vai financiar as indústrias. Nada. Vai do mesmo jeito. Então, você vai por qualquer produto importado de qualidade que você importa hoje, ele é o triplo do valor. Um iPhone que custa, que é o desejo, o objeto de desejo entre 10 e 10 classe média, ele custa, em média, não estou falando no top, em média, um iPhone custa em torno de 3 a 4 mil reais, aquele custa 12. Você vê o tanto de imposto que é cobrado para proteger a indústria brasileira. Assim como outros produtos importados, coreanos, enfim. Então, se o carro hoje chegar aqui no Brasil, ele ia custar entre 650 a 700 mil reais, quase $1 milhão. Bacatela, eu compro 10 desse aí, mas tem que trocar a carteira? Tem que trocar a carteira? Claro, não dá para você sair voando aí à torta e à direita. Mas como é que vai ter a heliporto? Como é que vai fazer? Eu vou chegar, estou a fim de passar você. Subo, faço igual aqueles desenhos do Jetson, sobe e entra na vaga que... Não, você pode descer no estacionamento e estacionar. Ele é solo e ar. Não, estou dizendo o seguinte, no engarrafamento, por exemplo, aqui da BR-040, tá? Eu venho passando por cima de todo mundo, né? Pode. Você levanta, voa e vai embora. Oh, meu Deus do céu, vamos ver até onde esses negócios vai, porque aquele carro autônomo da coisa não está dando certo muito não né? deu certo. Tá dando porrada deu, aí, deu tá batendo, mas o negócio tá feio lá da coisa. Aliás, tudo que o Wesley tá botando na mão tá dando zebra agora, né, cara? Você fala o Elon Musk? Elon Musk, né? Botou a mão no Twitter, sei lá, não sei o que, quebrou o Facebook, sei lá. Não, tu acha que foi o Twitter. Né? O Twitter. Quebrou, Twitter. Deu prejuízo. Meteu a mão nas viagens espaciais dele. Mas aí... as plataformas digitais todas estão tendo prejuízo. O Facebook quase foi a bancarrota. Então, está tendo o cara brasileiro que foi um dos autores aí do Facebook, que depois vendeu para o... Como é que é o nome do... Zupark. Zuc é alguma coisa. Zuc qualquer coisa. O Zuc é alguma coisa. Está propondo agora uma plataforma de texto. Não é imagem, não, só de texto, para acabar com as fake news. Vamos ver se dá certo. Porque escrever, os caras não dão conta, né? Para escrever, aí fica mais fácil controlar. Aí, o que vai ser uma plataforma mais para a elite mesmo, mais intelectualizada. Você já viu a plataforma? O cara não vai se meter a escrever bobagem. Não, já viu um chat não sei o que tá criando, já foi criado? Que você dá os pontos, né? E o robozinho lá cria um texto para você, né? Cria o que você quiser, cria música, cria texto, entendeu? É chat alguma coisa, uma nova plataforma. Não, tem, mas não tem muita qualidade, não. Não, aí é que tá, entendeu? É que negócio. Tem qualidade, a calculadora. Por exemplo, esse que foi testado nos Estados Unidos, o primeiro advogado de defesa virtual com inteligência artificial. E aí? Mas ele venceu. Venceu? Os argumentos foram plausíveis. É mas teve por trás o escritório que municiou ele com as informações. Seria a mesma coisa você pegar uma calculadora científica, se você não sabe matemática, não vai resolver nada. Não adianta. Não é?
É verdade. É a mesma coisa. Miguinho, bateu os teus 29, 35, 30 minutos. Um grande abraço e até amanhã. Talvez amanhã eu tenha entrevista com o presidente da Câmara, tá? Ainda vou confirmar. Falou. Beleza. Então, um abraço, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. São 8 horas e 52 minutos. Vamos encerrando aqui os nossos